compartilhar com vocês o que Deus falou comigo através da palavra dele. Uma coisa muito importante que é em relação à ansiedade, coisas que nós jovens, temos muito. Então, lendo na palavra de Deus, eu entendi o que ele deseja de mim. Eu vou compartilhar com vocês. Lendo hoje pela manhã, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 14, onde fala sobre uma palavra que nós já vimos, falarem antes na igreja, mas hoje eu vou compartilhar com vocês de uma forma na qual Deus falou comigo. Onde fala de onde Elias ora para que chova. Vamos lá. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Quando Elias disse isso, não tinha nem sinal de que ia chover, nem sinal. Mas ele já falou para Acabe se preparar para o que havia de vir. Ele não falou para Elias ficar ansioso, Ele falou para Elias se preparar, porque algo iria acontecer, Então ele tinha que estar forte, ele tinha que estar bem alimentado, ele tinha que estar saudável, O que ia acontecer. Aliás, ia vir uma chuva, E quando você pega uma chuva, você tem que estar bem, com a saúde bem, Para que você não possa ser atingido por uma doença, E também em relação à ansiedade, Às vezes a gente fica esperando algo de Deus, algo que a gente sabe que está para acontecer, mas que está demorando, e a gente não faz nada para se fortalecer, para receber aquilo que Deus tem preparado para a gente, que vai acontecer na hora certa, Então, o que a gente tem feito? Será que a gente tem se alimentado da palavra de Deus? Será que nós temos nos enchido da presença de Deus? Para receber, para estar preparadas, para o que Deus tem para nós? Aqui foi um alerta do profeta Elias para cá, para que ele viesse se preparar para a chuva que viria, Então subiu Acabe, ele comeu e bebeu, assim como Elias tinha falado. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, ou seja, ele subiu no topo do monte, que é o lugar de sacrifício, que eram os montes, como todas nós já sabemos. Subiu em cima do monte, o lugar mais alto, o lugar de sacrifício, que é onde a gente vai estar hoje, ou já deve estar, Quem tem na vida já anotar, já está anotado, Já está sacrificando a própria vontade, o próprio querer, aguardando em Deus, esperando em Deus. E, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, ou seja, ele estava orando. Quando ele subiu lá em cima, ele estava orando, O primeiro passo é você se alimentar da presença de Deus e da palavra de Deus. O segundo passo é você orar, Pedir a Deus, lançar nas mãos de Deus as suas preocupações, as suas dificuldades, suas debilidades, as suas fraquezas, Orar, a oração. A oração, como nós sabemos, é o ponto de mais intimidade com Deus, onde a gente fala com Deus. Então Elias, ele queria que a chuva descesse. Então o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi pedir a Deus aquilo que ele queria. Ele não foi pedir para o irmão dele, Ele não foi pedir para as pessoas daquela terra, não. Ele foi pedir para Deus. Ele confiou que Deus iria responder ele, Ele não foi pedir segundo as opiniões, ou o que as outras pessoas achavam que ele deveria fazer, não. Ele foi pedir orientação para Deus. E disse ao seu moço, que no caso era Acabe, ele era um jovem Acabe, Ele estava aprendendo com Elias
o que era servir a Deus, o que era confiar em Deus. E Elias, ele seguiu Acabe, né, melhor dizendo, seguiu todos os conselhos de Elias. Né? Ele não duvidou, ele não ficou murmurando, eu sou jovem demais para aprender essas coisas, para ficar esperando, né? Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, Acabe, né, subiu e olhou e disse, não há nada. E às vezes o pastor fala uma palavra pra gente, confia que Deus ele vai te responder, mas a gente não vê nada, nem o vento, né? A gente consegue sentir espiritualmente para mostrar que algo vai acontecer, né? Se a gente fala assim, meu Deus, não tô vendo nada, será que acontece primeiro com uma e com a gente não, a gente fica, né, triste, né? Mas Elias Acabe subiu e falou para Elias, eu não estou vendo nada, né? Às vezes a gente está nessa situação, a gente não está vendo nada, né? Então lhe disse Elias, volta de novo e vai ver, né? E Acabe fez isso 7 vezes. 7 vezes. Às vezes tem pessoas que esperando em Deus, pede, ora, não basta só orar, né? Esse é um passo que você tem que fazer, mas não basta só orar. Você tem que continuar confiando, continuar orando, não é só uma vez, né? Eles foram ver o que Deus tinha prometido para eles, o sinal que Deus tinha, 7 vezes. Se a pessoa, se eles tivessem desistido na terceira vez, na quarta vez, né? Não, você tem que confiar em Deus, continuar confiando. Foi o que eles fizeram, eles confiaram em Deus, desde que aconteceu. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Às vezes, até acontece aquilo que a gente estava pedindo, mas não acontece da maneira que a gente quer. Não acontece de uma maneira que a gente vai ser elogiada, não acontece de uma maneira que todo mundo vai saber, né? Não acontece da maneira que a gente quer, mas a gente tem que entender que as coisas acontecem da maneira que Deus quer que aconteça pra gente, da maneira que a gente foi preparado para receber aquilo. O sinal, Deus trabalha através de sinais. Ele vai mostrar pra gente que está certo, ele vai mostrar pra gente que está errado. Mas depende da gente estar conectado com Deus para poder entender o que Ele quer pra gente. Para poder entender que aquele sinal, pequeno que seja, é de Deus, vem de Deus, né? Então, eles não desistiram. Então, disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Então Elias alertou a Acabe, assim, se prepara, pega o seu carro, desce do monte, vai, para que a chuva não te pegue, né? Porque seria tão grande a chuva, eles vendo aquela pequena nuvem, eles nem imaginariam o tamanho da chuva que ia vir, né? Porque eles confiaram, eles não desistiram, então Deus tinha que cumprir aquilo que Ele prometeu, né? Eles não ficaram ansiosos com o que ia acontecer, eles apenas creram, eles confiaram em Deus, eles continuaram confiando em Deus. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Olha que bênção, né? Grande chuva. Eles estavam esperando que aquilo acontecesse, demorou para acontecer, porque não foi na hora que eles queriam, e sim na hora que Deus queria, né? Deus avisou, se prepare, que vai acontecer. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe.
até a entrada de Jezreel, da cidade. Então Elias estava orando lá no monte, e ele só saiu depois que Deus colocou as mãos nele. Deus abençoou eles, falou: agora vocês têm a minha bênção para receber isso. As coisas de Deus, elas não vêm sem a bênção dele, sem a permissão dele. Então, se não aconteceu ainda o que a gente quer que aconteça, porque eu também tenho um plano, eu tenho um objetivo, né? E se ainda não aconteceu aquilo que a gente queria que acontecesse, é porque a gente tem que se preparar para o que Deus tem para a gente. Como que a gente tem que se preparar? Né? Será que a gente tem que ser de mais oração? Será que a gente tem que buscar mais na palavra de Deus? Será que a gente tem que buscar mais o Espírito dele? Né? E será que o que vai vir tem a bênção de Deus, tem a permissão de Deus? Então a gente tem que se preparar, porque vai acontecer. Deus deixou claro, Deus deu a resposta para eles, né? Então vamos fazer como Elias e Acabe, né? Vamos buscar mais de Deus, buscar mais da palavra de Deus, mais do que Deus quer para a gente, o que a gente precisa de Deus para poder receber o que Ele tem para a gente, o que a gente quer, né? Então, é o dar e receber. A gente dá mais da gente para Deus, para que Ele possa dar aquilo que a gente quer para nós, né? Nós somos filhos dele, né? Nós somos filhos, então nós temos que agradá-lo, não só para receber, mas ter uma comunhão maior com Deus. Então, essa foi a palavra que eu li hoje de manhã, que me fortaleceu muito, me deu mais força para continuar lutando mesmo que as coisas nada aconteça, nada aparentemente aconteça, né? Porque Deus está preparando tudo, como ele deixa bem claro aqui. Deus está preparando, mas a gente também tem que se preparar, né? Mesmo que nada aparentemente aconteça, mas vamos continuar firmes na presença de Deus. Vamos continuar firmes nos planos de Deus, sem nos desviar daquilo para que Deus nos separou. E vamos sacrificar, né? Elias e Acabe foram longe sacrificar, eles se entregaram para Deus. Quando eles subiram ali, eles mostraram que eles estavam na dependência de Deus, né? Mostrando para Deus que eles estavam esperando de Deus e de mais ninguém, de Deus. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Isso também foi um desafio pessoal meu, para me vencer, porque eu tenho uma certa timidez de falar em público, né? Então eu fiz esse vídeo para compartilhar com vocês o que eu aprendi e também me desafiar, fazer o que Elias fez, né? Buscar mais o que Deus precisa de mim. Se é isso que eu tenho que vencer, então eu vou vencer, tá bom? Que Deus abençoe a todas. Eu gosto muito de fazer parte dessa família. Um beijo.